Mas como Uhum, você diz, primeiro é com a gente, depois é com o próximo, né? E aí uhum, eu pulei essa etapa. Eu me uhum, foquei, fiz a etapa do outro, uhum, e agora eu tô com vários monstros na minha cabeça me atormentando e eu tô assim muito, mas precisando muito. Eu já tentei fazer o Ressignificando Sua Vida. Cada, cada etapa que eu vou, eu tento fazer ela umas 3, 4 vezes e não consigo, Manu. Eu durmo ou uhum, minha mente some totalmente. Quando eu escuto a sua, porque você dá a primeira teoria e depois uhum, você entra com o método, né? E na, uhum. tudo eu escuto perfeitamente, assimilando, fazendo, sabe, conexões. Aí quando é o método, quando você faz a técnica da respiração, eu apago, simplesmente apago. Uhum, uhum. Eu não E sempre consigo for seguir. desde o começo isso ou não? Quando eu assisti o curso em si, Uhum. não. Eu Na escutei formação, todas, não. na formação, não. Ouvi Uhum, todas, fazia uhum, as anotações, tudo bonitinho, sabe? Teve uhum. algumas que eu consegui fazer acompanhando com você, principalmente as primeiras, né? Da injustiça, aquelas As lá eu fiz feridas bonitinho, lá. as Uhum, feridas. uhum, Mas quando. Aí, enfim, eu fiz bonitinho, apliquei o método, tal, vi que funciona e estava super feliz. E aí eu fui começando a confrontar com as minhas falhas pessoais, sabe? Que parece que uhum, realmente estavam escondidas, eu dava um jeitinho de resolver tudo, mas quando eu tive consciência das minhas falhas, isso me amarrou totalmente. E uhum, tá assim, me agoniando muito, sabe? uhum, E como eu trabalho ajudando mães, eu tenho uhum, 2 filhos e eu não consigo me ajudar, entende? Na minha uhum, casa. uhum. Quando você me fala de consciência das tuas falhas, você está me falando de qual emoção? Então, eu falo da emoção do abandono, Uhum, o medo da rejeição, que são uhum, os que mais assim me machucam, sabe? uhum. Ok, mas você sente que tu fez isso pelos teus filhos ou a tua criança sentiu isso? A minha criança sentiu, Uhum, é, no início do curso, quando fez da criança ferida, eu consegui fazer. E me tocou muito, 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 porque eu acho que eu não esperava, eu não tinha nenhuma consciência dessa falta que eu tinha, sabe? Desse uhum, abandono. E aí eu me uhum, deparei muito com essas cenas que foram bem fortes para mim, e aí eu adoeci, meus filhos adoeceram junto comigo, a gente passou um tempo assim bem, uns 15 a 20 dias, nós três passando muito mal, igual, todos os sintomas iguais. uhum, E aí depois, aos poucos, eu fui tentando fazer algumas meditações, algumas guiadas por você. E aí, aos poucos, a gente foi melhorando, sabe? E aí a gente aham, melhorou junto. aham, Mas eu acho que o que mais está me afetando é o fato de eu trabalhar com orientação de mães, eu vejo que dá certo, e eu não consigo, no momento, até então, parece que eu conseguia, ou parece que eu dava um jeito de conseguir, mas uhum, agora eu me deparo com situações de que eu não consigo ter uma boa comunicação com os meus filhos. Vira e mexe, eu me pego irritada, querendo, às vezes, até gritando com eles. Coisa que, para uhum, mim, isso. Bater, por exemplo, eu não consigo, eu não sei bater, uhum, sabe? Então, assim, são coisas que me machucam. Quando alguém fala, você tem que dar uma chinelada nesses meninos, eu começo a chorar. Eu falo, gente, eu não uhum, consigo bater. Sabe? Então eu uhum, tento conversar com técnicas, com metodologia, que foi o que eu sempre fiz, mas de um tempo para cá isso já não funciona. E aí eu vejo funcionando com as mães que eu oriento, mas uhum, comigo já não funciona, sabe? uhum, Então isso virou uma bagunça. Aí nisso vai acarretando várias outras coisas, né? O meu relacionamento com meu marido, as coisas de casa. E aí eu tenho uhum, ficado muito para baixo, muito, muito para baixo. uhum, uhum. Apesar de você me dizer que você olha para o abandono e olha para o medo da rejeição, a minha sensação é que você tem culpa.
porque veja, você me diz que você se sente desconfortável por você orientar algo que você aprendeu na formação, que você entendeu do método Ressignifique e que você entendeu que funciona, né? Uhum. Mas você não consegue colocar em prática de uma maneira que você sinta que funciona também. Então, Isso. parece para mim, né, quando você diz assim, ah, é o medo da rejeição e essa sensação de abandono. Mas para mim, quando você fala sobre isso, me vem um sentimento de culpa, vem um sentimento de cobrança, vem um sentimento de fracasso. Porque Sim. é mais ou menos, faça o que eu digo, mas eu não consigo fazer o que eu digo. É como se fosse essa É, sensação assim, é né? exatamente Você isso. fica com essa sensação de, para mim vem me parece esse círculo vicioso assim, culpa, cobrança e aí entra nesse processo de não merecimento, porque é mais ou menos como se fosse culpa, cobrança e punição. Culpa, cobrança e punição, porque daí parece como você se cobra de dar o mesmo resultado que você recebe e você não consegue, aí você se culpa. E como você se culpa, você vai para um momento de não merecimento, de punição, de, né? Aí retroalimenta aquele mesmo círculo vicioso que não deve ser um círculo vicioso que você vive só de agora. Esse deve ser um círculo vicioso antigo, deve ser uma forma de funcionamento do teu sistema. Você se percebe nesse círculo vicioso da cobrança, da culpa e da punição? É, Cobrança, culpa e punição? não, durante assim toda a minha vida, eu nunca fiquei, o pessoal até me ficava me zoando assim, sabe? Porque eu trabalhava, né, de carteira assinada e o máximo que eu ficava em cada emprego era 3 anos, 2, 3 anos. Aí Tá, dava um tempo, eu já tinha essa necessidade de trocar de emprego. E aí tá. eu trocava. Aí passava mais um tempo, eu tinha necessidade de trocar novamente, sabe? Uhum, E de tempo uhum, em tempo, sempre. O último emprego meu foi com 5 anos, foi o máximo que eu consegui. Foi uhum, aí que eu já tinha a formação da psicopedagogia, mas atuava bem pouco. E aí eu pedi demissão e falei que eu ia tentar trabalhar de forma autônoma, né? Trabalhando na minha área. uhum, E aí, com essa questão de ser autônoma, de ter o meu próprio negócio, eu me afundei totalmente. Eu sabia que eu tinha, já tinha meu consultório comprado, todo estruturado, bonitinho, mas uhum. eu não consegui deslanchar. E aquilo ali, assim, meio que acabou comigo também, sabe? Mas foi E os 3 anos também? então, esse não, porque já tem desde 2018 que eu tenho consultório. 18, 19, 20, Quase 21, 22. 5? 2018? Não, 2014. Ah, 2014, tem mais de 8 14. anos. Uhum, Em uhum, 2014. Final de uhum, 2013 para 2014, que eu comprei que a gente conseguiu o consultório, eu e meu marido. uhum, uhum, E aí a gente, né, eu montei bonitinho, logo em seguida eu tive meu filho, e aí sempre me dediquei ao trabalho e a cuidar do meu filho. uhum, E aí, depois de um tempo, próximo, né, à pandemia, eu pedi a demissão desse meu emprego. E, assim, um detalhe é que em todos os meus empregos, eu sempre fui valorizada, assim, no sentido de sempre subir de carreira, sempre elogiava o meu trabalho, sempre eu dava o meu melhor e era super reconhecida e valorizada em todos eles, sabe? Então, uhum, cada vez que eu ia crescendo, que eu mudava de emprego, eu ia crescendo ali. E aí eu uhum, cheguei numa época em que eu tive uma proposta para trabalhar como forma autônoma. E aí eu pedi demissão da carteira assinada para trabalhar como autônoma nessa mesma categoria. E aí não fluiu. E aí eu me despenquei. E aí eu falei, não, então agora eu vou trabalhar para mim. Já que como autônoma para a empresa eu não estou conseguindo, eu vou trabalhar de autônoma para mim. uhum, E aí foi aí que eu comecei a pesquisar sobre os assuntos e tudo, me deparei com a sua formação. Eu já atendia alguns casos, poucos,
E eu venho atendendo, sabe? Inclusive com bem mais retorno do que antes. Mas eu Uhum, senti, assim, um bloqueio muito grande, o porquê que... Senti uma coisa dentro de mim, assim, que o porquê que com carteira assinada eu sempre fui tão bem sucedida e sendo autônoma eu não... Parece que eu não dou conta, sabe? Parece que o mundo se fecha. É muito estranho. Aí, assim, o que uhum, eu recebo hoje é apenas com clientes que eu atendo no meu consultório, mas ainda são uhum, poucos, sabe? Então, está num processo ainda, né, de uhum, crescimento e tudo. Mas eu uhum, tenho essas questões dentro de mim. uhum, Um desejo muito forte de ajudar dentro de casa, financeiramente falando, um desejo muito forte de ter essa criação dos meus filhos. Eu tenho uhum, medo eu tenho medo deles crescer e não gostar de mim. Eu tenho muito esse medo. Quando eu saio com uhum, eles na rua, eu fico olhando os outros me olhando a cuidar deles, sabe? A uhum, forma com que eu chamo a atenção eles, eu fico assim, nossa, será que tem gente me olhando? Eu tenho muito disso. uhum. Às vezes eu levo eles para fazer aulas especializadas. Eu fico sentada aguardando e aí eu fico falando, será que tem alguém me observando? Sabe? Umas coisas que para mim não faz sentido, não tem porquê, Sempre mas em relação acontece aos teus dentro de mim. filhos. Hã? Sempre em relação aos teus filhos. Também, em relação aos meus filhos e essa cobrança da minha pessoa, de ser, da minha, como é que eu posso dizer? De como que as pessoas vão interpretar o meu jeito, sabe? O meu rosto. Quando eu saio na rua, eu tenho preocupação como que as pessoas vão ver o meu rosto. Tanto no trabalho, quanto na criação dos meus filhos, tanto Uhum, amigos, entende? uhum. E essa preocupação com a opinião dos outros, Isso, é, ela vem de muito tempo ou você reconhece isso há pouco tempo? há pouco tempo. Uhum. Quanto tempo mais ou menos você consegue me dizer? Olha, principalmente depois que eu fui mãe da Fernanda, Que da é minha a segunda mais filha, nova? a mais nova, a Mais nova? menina. Que É, idade ela tem? hoje ela está com 3 anos. 3 anos. Uhum. Uhum. Então, desde mais ou menos uns 3 anos atrás que você está preocupada com a opinião e com o julgamento dos outros em relação a você. Isso. E aí Quando junta nasceu tudo teu isso. filho, não. Não, não. Ele era Tá. super tranquilo, sabe? Assim, eu sempre tive muita emoção. Às vezes eu ia falar, contar algum caso dele, por exemplo, para as minhas amigas, meus olhos enchiam de lágrimas. Elas, gente, você gosta Uhum. demais desse menino, né? Porque você conta uma coisinha, você já quer chorar, Aham. sabe? Isso sempre Uhum. foi muito presente na criação dele. Uhum. Depois, com a Fernanda, eu já passei a sentir dessa outra forma, com essa questão do Uhum. julgamento, talvez também pelo fato de que aí eu já passei por todas essas outras questões de tentar trabalhar por conta própria e não ser tão sucedida igual como eu era antes, e ficar me Uhum. perguntando por quê, sabe? Se eu sei o Uhum. caminho, por que que eu não consigo deslanchar, entende? Uhum. Uhum. E o que que é ser bem-sucedida para você? Então, bem-sucedida, eu acho que é ter um retorno bom financeiro, Uhum. porque eu faço muita questão de ajudar em casa com as despesas. E aí teve Uhum. alguns meses que eu não consegui contribuir, Uhum. apesar de eu não precisar, porque meu marido Uhum. ele consegue sustentar a casa, enfim, né? Uhum. Ele me apoia, nem faz questão, mas é uma Uhum. necessidade minha, sabe, Uhum. de fazer o dinheiro entrar dentro de casa. Uhum. E então, é, é, eu acho que é isso. Uhum. Entendi. E quando você olha para a tua família, como que você percebe assim, para tua família, você, teu marido e os teus filhos, né? O que que você percebe que mais está incomodando você nesse momento e que você gostaria realmente de olhar para a raiz e ressignificar?
a criação dos meus filhos, o meu comportamento com eles. Nesse Teu sentido de... comportamento com eles. É, Uhum, porque eu aprendi que é o reflexo, né? Não é o comportamento uhum, deles comigo, é eu com eles. Então, eu me uhum, vejo muito irritada, uhum, muito, apesar da gente, né, de estar bem próximos, de tentar ficar juntos, tem muitas coisas que, principalmente assim, vamos supor, na hora de arrumar para ir para a escola, é um momento muito conturbador para mim, sabe? uhum, É, eles acabam ficando mais agitados, acho que mais ansiosos uhum, para ir para a escola, e aí eu preciso me arrumar, eu preciso arrumar o lanche. Então, esse período da saída de casa para a escola é um período bem intenso, sabe? uhum, E no dia a uhum, dia mesmo, a questão de cumprir regras, eu não consigo impor as questões assim básicas dentro do dia a uhum, dia nosso, do nosso dia a dia, sabe? uhum, uhum. E quando você escolheu sair da carteira assinada e trabalhar como autônoma, você também pensou em, em ter mais tempo de cuidar dos teus filhos ou isso não foi um objetivo teu? Sim, sim, foi a questão do tempo e do retorno financeiro, porque ambas coisas pareciam ser melhores, sabe? Eu ia Parecia. trabalhar meio período e continuar tendo meio período de tempo livre com eles, Uhum, uhum, mas aí acabou que nada disso aconteceu. Eu tenho período livre com eles, mas não é tempo de qualidade mais, sabe? Antes era, hoje em dia não é mais tempo de qualidade. há quanto tempo não é mais de qualidade? Então, desde que a Fernanda, há uns 2 anos atrás para cá, que aí a Dois. Fernanda cresceu, Uhum, eu acho que uhum, de uns 2 anos para cá, de 1 ano e meio a uhum, 2 anos para cá, já ficou bem assim tumultuado, sabe? Mas eu conseguia uhum, levar, eu estava conseguindo levar. Só que quando eu me uhum, deparei com as minhas feridas, aí isso me atormenta muito agora, entende? uhum, uhum. Porque quando você era criança, teus pais não cuidaram de você? A minha mãe, ela trabalhou, eu fui criada pelo meu pai, minha mãe que sustentava a casa. O meu Uhum, pai tinha um ele criação de frangos, fazia criação de frangos em casa, uhum, mas não dava lucro, sabe? E aí ele uhum, era muito criticado por isso, e aí ele uhum, também não buscava um emprego fora, né? Ele só uhum, tentava fazer essa criação dos frangos em casa e cuidava da gente, eu e mais dois uhum, irmãos. uhum, E a minha mãe aqui ia para a rua, né, para trabalhar, para uhum, para manter a casa, porque o do meu pai não conseguia manter o sustento da casa. Então, minha uhum, mãe que fazia esse papel. E aí eu fui criada pelos meus pais, mas assim, eu não lembro da minha mãe me dando colo, sabe? Em uhum, nenhum momento eu lembro de ter tido carinho, nem do meu pai, nem da minha mãe. uhum. E Depois quando eu era quem que maiorzinha, criticava teu pai pela escolha dele? a minha avó falava que ele ficava só em casa, que não fazia nada, que ele só Uhum, ficava dormindo, que uhum, ele tinha que procurar um emprego, que ele tinha que trabalhar fora. uhum. E quando ela dizia procurar um emprego e trabalhar fora, era trabalhar com carteira assinada. É porque minha mãe trabalhava, né, com carteira assinada. Ah, tá, entendi. Então, para tua avó, sinônimo de sucesso e de rendimento seria trabalhar com carteira assinada. É, Uhum. E isso foi uma verdade para você até quando? pois é, Até hoje, né? até hoje. Tá entendendo por que você não consegue prosperar no consultório? É, Você tá repetindo o padrão de quem? do meu pai. Uhum. Só que a diferença é que, pelo que tu me diz, ninguém te critica. Quer dizer, Sim, ninguém, sim. vírgula. Você se Eu, critica, né? é, Ninguém externo, na verdade, né? Mas hum, internamente existe internamente um eu me critico.
uma autocobrança, uma Sim. autocrítica, um Uhum. processo. Porque, assim, se você for perceber, o movimento que você está fazendo com os teus filhos e na tua família é um movimento muito saudável e muito positivo, diferente do que foi o movimento dos teus pais, né? Porque se a gente for olhar na estrutura familiar e nas energias masculina e feminina, tua mãe estava muito mais numa energia masculina, teu pai muito mais numa energia feminina, né? Sim. Então os Uhum. papéis energeticamente eles estavam trocados na tua formação, digamos assim, né? Uhum. E você cresceu ouvindo tua avó reclamar do teu pai, criticar o teu pai, que sim era empreendedor, né? Sim. E ele, pelo desejo dele de empreender, pelo desejo dele, talvez, de suprir até uma necessidade que a esposa mesmo não supria, afetiva, presença com os filhos, ele escolheu ter essa liberdade de agenda, ter essa liberdade de horário, né? E por isso, teoricamente, ele, ao que você me diz, ele prejudicou, entre aspas, um pouquinho o rendimento dele, né? Então, e o dinheiro ele chegava através de um serviço, de um emprego que era tua mãe quem tinha, de carteira assinada, né? Então, Uhum. assim, a tua base, a tua estrutura é carteira assinada, dá dinheiro e dá sucesso, empreender, É. né? Porque que tinha essa crítica formal e frontal da tua avó o tempo todo, né? Uhum. Dizendo que dormia, dizendo que, né? Enfim, essas coisas todas que teu pai, que você ouvia ela falar do teu pai, né? Uhum. E aí veja na tua história. Na tua história você escolhe carteira assinada, mas aguenta 3 anos. E aí troca. Aí Uhum. troca. Troca, troca, né? Até que você recebeu uma proposta dentro de uma empresa para empreender, e aí foi quando você começou oficialmente a repetir o padrão do teu pai, né? Foi. Aí eu afundei. Né? Essa foi a fala que você fez antes, Sim. né? Aí eu afundei, né? Uhum. Ou seja, na minha percepção, existe um sentimento de culpa aí. Se você pudesse voltar no tempo, você teria feito diferente. Porque quando você afundou, afundou em que sentido? Qual, Então, é, no, sen- qual foi o é, olhar que você teve para dizer que você afundou? então, no sentido financeiro mesmo, porque isso para mim é muito importante, que é o que minha mãe Uhum, fazia, né? Eu meio que uhum. Mas qual foi o marido que você escolheu e que você contratou consciente e inconscientemente para a tua vida? Um não marido que sei. nutre, Sim, um marido que sustenta, um marido que tem a postura masculina e ele te deixa ser feminino, é, né? Você pode se deixar cuidar. Porque o que eu entendo que a tua mãe não te ensinou? Tua mãe te ensinou a ter uma energia masculina. Tua mãe não te ensinou a ter uma energia feminina, que é a isso energia do quê? Do cuidar, da sensibilidade. Faz sentido? sim, muito. Tanto no reflexo na criação dos meus filhos, na questão de corrigir, e a minha também, eu tenho muita dificuldade de me cuidar, assim, no sentido de comprar roupas para mim, sabe? Eu compro, eu me cuido, mas eu vou te falar que é um sofrimento muito grande para mim. Quando E eu aí, tenho que ir, por exemplo, numa festa, que eu, né, tenho que comprar um vestido diferente, um vestido novo, nossa, para mim é o fim do mundo, uhum, entende?
Uhum. E você É um sentimento percebe que quem quer. que a tua maior dificuldade começou a ser, ou a intensificação dessas sensações começou quando a tua filha nasceu? Sim, sim. Inclusive, é, eu, eu rejeitei quando eu soube que era menina, Uhum, sabe? Eu tive um uhum, primeiro momento de rejeição. Eu queria homem, porque queria homem, sem saber o porquê. E aí uhum, hoje eu entendo. uhum. E Você já assim, tinha faço. entendido antes da live ou você entendeu agora? Não, da questão dela, sim, da questão Uhum, a rejeição que eu tive com ela, uhum, eu entendia que eu não me encontrava como menina. Eu não uhum, sabia cuidar de uma menina. Isso eu uhum, consegui identificar, que eu não conseguia cuidar de uma menina. Eu sabia cuidar de uhum, menino, mas eu não sabia cuidar de menino, de menina. uhum, uhum. E ela é uma menina feminina? Pois é. Às vezes ela faz comentários, sabe, masculinos, Uhum. Por que será? porque ela foi gerada com os meus pensamentos e desejos de menino. Uhum. Mas acima de tudo, porque você ainda está buscando repetir um padrão familiar dos teus pais, onde a tua mãe era o masculino e o teu pai o feminino, né? Uhum, E a nível de energia, no teu relacionamento, você pode assumir o papel de mulher e se deixar receber. Porque veja, quem se cobra sobre o teu rendimento é você. sim. Quem sente o fracasso ou o afundar ou o mundo se fecha é você. Para o Uhum, teu marido, o fato talvez de você poder ficar em casa, dar sim, esse cuidado para os teus filhos, levar ele para as aulinhas, levar para a escola, isso já é suficiente, já é muito mais do que sim. suficiente, né? Exatamente essas palavras. Mas para você, não, mas como assim? Eu não estou repetindo, eu não estou fazendo o que minha mãe fez. Porque a tua mãe, talvez, né, por não ter essa habilidade de cuidar de filhos, ela escolheu assumir, como você sabe na formação eu falo, né? Ela assumiu ser uma mulher de pinto e saiu trabalhar na energia masculina dela, né? E aí deixou o marido em casa ocupando um papel que oficialmente não seria dele. Ele poderia, claro, cuidar, ajudar, né? Só que houve essa inversão de papéis. E inconscientemente, por você ter visto e vivido isso, o teu sistema entendeu que você poderia fazer e ser diferente. Tanto que você se casou com um marido provedor, É né? Um isso. marido que te ensina, um homem que te ensina esse outro lado feminino. Só que aí você fica se revirando dentro de você, porque você não quer o quê? Aceitar. E É, quando vem uma menina para você cuidar, para você criar, você se vê diante do teu maior desafio e da tua maior oportunidade. sim. Porque você tem a oportunidade de ser mulher através do carinho, do cuidado e dessa essência tão pura que a tua filha te mostra. Porque É, ela consegue ser o feminino puro. É gostar de se vestir, de colocar lacinhos, de colocar acessórios, né? Porque eu gostar tenho do a sensação que rosa. ela faz isso no extremo, porque ela precisa Tá. compensar e te movimentar nessa energia do feminino, É. Sim, eu não entende? tinha entendido quando você me perguntou a respeito do masculino dela, é porque de vez em quando ela fala, sabe? Ah, eu gosto de azul, que eu vou vestir short de homem. Mas Uhum, se eu for olhar na proporção,
o rosa para ela é 24 horas, sabe? Uhum. Ela deve gostar de rosa, ela gosta de Laços, acessórios, ela vestidos, gosta tudo. né, Tudo. de maquiagem, De de... maquiagem, de Entende? pulseiras, várias pulseiras. Por quê? Porque ela tá no feminino saudável, no feminino puro, no feminino, no feminino real, que nós Uhum. meninas, né, nascemos todas com esse olhar, mas que às vezes pelo exemplo dos nossos pais, né, a gente acaba se perdendo no decorrer da história. É, E aí lembra, né? O nosso relacionamento afetivo sexual, o relacionamento afetivo sexual, ele é uma grande oportunidade de curar as nossas feridas infantis. Então você se conectou com um marido que está no masculino e te autoriza a estar no feminino. Só que aí você estava na zona de conforto quando você estava CLT. Porque é. aí, entre aspas, né, inconsciente, você estava repetindo o padrão da tua mãe, né? Porque você também trazia dinheiro para casa, você dava o sustento da casa, né? Uhum. Então, assim, você não aprendeu a ser feminina no relacionamento. Aí veio, então veio a oportunidade de você ser mãe. Mas primeiro veio um menino. Você também não aprendeu a ser feminino. Então, quando é que vem essa oportunidade de novo de você olhar para a tua ferida infantil através da tua filha. Através dessa menina que fala assim, ah, porque é azul, porque usar shorts, porque jogar futebol, que não sei o quê, porque não sei o quê. Mas, na verdade, é uma fala muito automática e muito inconsciente. Porque ela, na essência dela, ela é mulher, ela é feminina, ela tem essa energia do feminino. Entende? Porque se Sim, você for muito. olhar, até mesmo a tua avó, que falava do teu pai, tinha uma energia muito masculina. Que achava que tinha que resolver tudo, que tinha que fazer tudo. Então, me parece que a energia das mulheres da tua família é uma energia mais masculina, É sim. né? Todas E elas. aí, quando você tem a oportunidade, quando a vida chega para você com a oportunidade de ser e de fazer diferente, você fica o quê? Irritada, né? Você consegue orientar, você consegue ser uma excelente profissional para os outros, Para mas os outros. para você ou para a tua família, você não consegue. E isso, se você for pensar, Shirlene, retroalimenta uma outra desculpa. Como que eu vou ser uma profissional de sucesso se eu não consigo nem fazer o que tem que fazer dentro de É o casa? que mais passa na minha cabeça. E aí é um processo de sabotagem com o quê? Com o teu sucesso. Quando você olha para o teu pai, o pai da infância lá, o pai que ficava cuidando dos frangos lá, tal e tal, como que você vê ele? Eu tenho dó do meu pai. Uhum. Um masculino fraco, É, com dó, com pena. E quando você olha para tua mãe, você olha como? como forte, Como como guerreira. forte, como guerreira, como poderosa, né? Como É. aquela que dá conta, né? E o Aham, sucesso profissional, ele justamente é o reflexo do nosso relacionamento com o nosso pai. com o pai. Então, qual é o sucesso profissional que você vai ter tendo dó do teu pai? Tendo pena do teu pai? Você talvez consiga entender a sabedoria que o teu pai teve em não ceder às pressões e por viver aquilo que era importante para ele. Talvez você, no lugar dele, não conseguiria ter a persistência que ele teve. É verdade. Só que você olha da maneira que pena, que dó,
fraco, coitado, É. entende? E em se tratando de alegria, quem você percebia mais alegre dos teus pais? Hum, nenhum. Nenhum? Era muito difícil a gente ter, assim. Porque, assim, eu busco muito brincar, dar risada com os meus filhos, e eu fico tentando lembrar onde que eu tinha. Então, eu sempre me vejo sozinha, ou brincando na rua, brincando num monte de areia, às Uhum, vezes com a minha irmã, sabe? uhum, Mas eu não tenho lembranças saudáveis, assim, nem ruins e nem saudáveis. Eu tenho essas cenas do meu pai, do trabalho, mas eu uhum, não tenho lembranças de presença com os meus pais. uhum, uhum, uhum. Tanto que, assim, até hoje a gente tem um bom convívio, quase todos os finais de semana a gente passa juntos, mas eu tenho eu mais escuto, eu tenho muita dificuldade de me abrir, de conversar com eles. Mas eu adoro escutar as histórias do meu pai, sabe? Ele Uhum. contando que vai pra roça, e ele conta coisas até de quando ele era criança. Eu adoro escutar, mas eu só escuto, sabe? Eu não consigo ter uma interação tão saudável como eu gostaria, de ter E o um que que te diálogo tão aberto. impede? O que Não que te sei, impede? Manu. Eu não sei conversar com eles. Com o teu Talvez pai e com a porque tua mãe ou só com o teu pai? é com os dois. Com os Eu não dois. sei. É, é muito difícil para mim chegar e pedir ajuda. É muito difícil eu chegar e contar um caso, sabe? Um caso engraçado ou um caso que aconteceu. Eles que contam os casos para mim, mas eu só escuto, sabe? Eu Uhum, realmente não sei me comunicar com eles. E aí eu uhum, fico me lembrando de quando que talvez a gente teve momentos assim de conversas, de brincadeiras na infância, e eu também não me lembro. Talvez eu uhum, não tenha, não tenha uhum, acontecido isso, sabe? uhum, uhum. E entendendo isso que você entendeu até agora, Shilene, o que que você entende que faltou lá na tua infância? Então, eu sinto que faltou um carinho a mais, um colo, um Uhum, acolhimento mesmo, sabe? E uhum, aí eu não sei se eu dou isso em excesso para os meus filhos e uhum, acabo confrontando com aquilo que eu sinto que eu não tive, e aí uhum, vira essa bagunça na minha cabeça, entende? uhum, uhum. E esse padrão de repetição do teu pai que você tem vivenciado, como que é para você? Em relação ao trabalho, um desafio constante Tu já tinha percebido isso ou você se deu conta hoje? hoje. Uhum, uhum. Muito desafio, sabe? E quando eu te falo sobre a energia feminina, sobre você aceitar o feminino, né? Sobre tornar o feminino saudável, como é que é isso? Parece que é um pouco difícil, É um pouco difícil porque porque você não tem referência? eu não tive referência. Por exemplo, as minhas roupas eram ganhadas, então eu nunca tive oportunidade de comprar roupas. Então, eu acho que a gente conversando me vem que, por exemplo, às vezes a dificuldade que eu tenho em comprar uma roupa, esse sofrimento que eu tenho na hora de comprar as minhas roupas, talvez tenha vindo daí, porque minhas Uhum, roupas eram todas ganhadas. uhum, Até um uhum, bom tempo, quase que, sei lá, uns 12, 13 anos, eu já era grandinha já, sabe? uhum, uhum. Pela questão financeira dos teus pais? Acho que sim, e também pela... Minha mãe sempre teve bom relacionamento com muitas pessoas e acabava Uhum. realmente ganhando muitas coisas, sabe? Ah, Então entendi. acabava que o que ela ganhava, ela passava pra gente, o que a gente não usava, ela dava, doava para outras pessoas. Uhum, uhum, Mas eu nunca pude, assim, escolher o que eu quis. Era tudo que era ganhado mesmo, sabe? uhum, uhum. Entendi. E com o que a tua mãe trabalhava? Ela trabalhava como doméstica, Como doméstica. Uhum, uhum. entendi. Cuidadora de um casal de idosos. Uhum. Mas ela tinha carteira assinada.
tinha. Uhum. E isso era segurança. Era. Uhum. E isso também é segurança para você? Parece que sim. Uhum. Porque se você for perceber, tu tem condição de fazer muito mais do que uma carteira assinada te proporciona. Sim. Ter mais autonomia, ter mais liberdade, ter mais rendimentos, né? Mas tu consegue perceber qual é a crença que tá te travando? É a repetição da minha mãe, do meu pai, dos dois, né? Dos dois. Dos Uhum, dois. dos dois. Porque você hipercorrige, você repete, mas gostaria de hipercorrigir o padrão do teu pai, É. né? E aí você tá num processo de querer ter sucesso no empreender que teu pai não teve, mas aí você fica dividida entre repetir o padrão da tua mãe, que é ter uma carteira assinada e trazer a tal da segurança para a família. Só que É. essa segurança era necessária para tua mãe, para você não é mais. Porque a segurança, honestamente, nesse momento, vem através do teu esposo. Do meu marido. Sim, E isso é uma das coisas que você tem dificuldade de aceitar. também. E aí, provavelmente, por isso é que as dificuldades de relacionamento acontecem. Porque talvez você não consiga receber tudo que ele entrega. É. Porque você está nesse processo de se cobrar e se culpar. Uhum. Você se arrepende de ter tomado a decisão de sair da carteira assinada? Me arrepender, não. Porque E eu se tive a sente oportunidade. culpada por? Ai, num primeiro momento, eu até me senti arrependida. Mas Uhum, depois eu vi que não, porque acho que quando uma porta se fecha, outra se abre. Eu tenho isso para mim. E uhum, ainda eu tenho a esperança de que minha porta vá se abrir completamente, sabe? uhum, Quando eu dei esse, foi muito difícil eu dar o primeiro passo, que é de procurar um curso, de me atualizar, sabe? Foi uhum, muito, muito difícil, muito mesmo. uhum, Até uhum, que eu fiz né, já te acompanhei um tempo, e aí você me ligou para explicar, para uhum, entrar mais a fundo, né, no método. uhum, E aí eu falei, eu vou e vou, sabe? Fechei os olhos uhum. e fui. E E aí foi nessa mergulhou. questão, e mergulhei. E aí eu fui nessa Uhum, questão, eu preciso aprender para eu ter um método a mais, para ver se eu consigo melhorar meus atendimentos, para ter um retorno mais rápido, para ajudar mesmo, porque eu tenho essa necessidade de ajudar, sabe? Principalmente quando envolve essa questão de crianças. uhum, Então, aí eu assisti bonitinho, pratiquei, botei em prática, tive retorno, tive tudo, sabe? uhum, De uhum, positivo, né? Assim, uhum, mostrando né, que os pais estavam satisfeitos, a gente via as crianças evoluindo. E aí eu falei, pronto, agora eu vou começar o Ressignifique Minha Vida, porque minha vida também tá uma bagunça, principalmente dentro de uhum, casa com os meus filhos. E aí eu uhum, comecei a fazer, já tinha aprendido várias coisas durante o curso mesmo, uhum, a formação. E aí eu uhum, fui identificando pontos, né, nesse sentido de que eu me cobro muito e na criação deles, eu tenho medo que eles me rejeitem no futuro, sabe? uhum, Eu tenho medo deles não é rejeitar, mas eu tenho medo deles não gostar de mim. uhum, uhum. Que é, E na verdade, a sensação que você tem em relação a teu pai? De você olhar com dó e com pena dele? pode ser, sim, pode ser. Porque a tua memória do teu pai em casa traz essa sensação para você, né? É, Tanto que você fica esperando o julgamento de qualquer pessoa de fora, né? até de quem eu não conheço. Uhum. E esse julgamento não virá, porque você tem sido uma mãe que muitas mães gostariam de ser e não conseguem. E assim, às vezes quando eles vão para algum lugar e tudo, eles falam, nossa, como é que seus filhos são bonzinhos?
Aí, Uhum, sabe, isso dói lá no fundo. Gente, é verdade, eles são muito bonzinhos, mas por que o negócio tá em mim? Por que que eu não uhum, consigo ter dias felizes comigo mesmo, sabe, dentro de casa? uhum, uhum. É exatamente isso. Porque nada tá fora nesse sentido, tudo tá dentro, né? É, E quando você começou a atender com o método Ressignifique, aumentou o teu número de pacientes? sim. E Lancei, aconteceu essa coisa do boca a boca, assim, das pessoas começarem a sim. dizer, ah, vai lá na Shirlene que ela ajuda, que ela resolve? Aham, Uhum. exatamente no boca a boca. E você consegue perceber esse avanço ou não consegue? Consigo, mas ainda para mim não é o suficiente. Uhum. E eu tenho medo também de colocar o preço real, sabe? Uhum. Uhum. Então E se acaba que você hoje, colocasse o preço real, você ganharia aquilo que você gostaria de ganhar? sim, com o número de pacientes de hoje, sim. Então, será que você não tem sucesso? É, Será que você precisa ficar repetindo realmente o padrão do teu pai? eu não quero. Né? Porque assim, ó, não tem necessidade real de você ficar com a sensação de que você não tem sucesso. Porque se você fez um método e percebeu que aumentaram o número de pessoas, que aumentaram o número de pessoas até mesmo que tiveram resultados, né? Uhum, Começaram a chegar outras pessoas que, quando você estava atendendo antes, não chegavam, né? uhum, Você está trabalhando meio período. sim, Então, se você teoricamente cobrasse o mesmo valor e trabalhasse o dia inteiro, você já ganharia o dobro do que você ganha. é, Só que qual que foi o teu combinado com você? Meio período com as crianças e meio período trabalhando, uhum. né? E agora com o resultado que você percebe acontecendo, será que não é possível? Será que você não merece aumentar teu valor? Pois é, Porque o que que é as isso. pessoas pagam? Elas pagam terapia ou elas pagam resultado? Resultado, né? Será que você não está olhando para tua entrega antes mesmo da formação? É, eu continuo olhando antes, em questão de valor. Uhum. E você teve o teu custo de para comprar a formação, teve o teu custo de tempo, teve o teu custo energético, Aham. né? Para fazer tudo isso. Mas e qual que seria o problema de você aumentar o valor e você ganhar aquilo que você gostaria de ganhar? Pois é, eu tenho esse medo deles acharem caro e não pagar. Ou será que você acha que não É, tem valor? não, não que não tenha o valor, mas é Uhum, porque eu acho que a escassez financeira foi grande na minha infância, então talvez pagar um valor alto seja pelo processo, sei lá, eu fico com medo uhum, disso, de aumentar o valor e ser alto para a pessoa pagar, sabe? uhum. E qual seria o preço, qual seria o valor que você pagaria se você tivesse com um problema com os teus filhos? Pois é, eu pagaria qualquer preço. Hoje eu pagaria qualquer preço, Uhum. E pagaria muito provavelmente com gosto se tivesse resultado. com certeza. Porque eu sempre brinco, terapia cara é aquela que você paga e não tem resultado, É, né? Quando um tempo atrás, quando eu resolvi aumentar um valor e eu fiquei um pouco desconfortável com aquele valor que eu tinha aumentado, sabe? Eu até compartilhei com a minha secretária e falei, nossa, dá uma sentida aí como é que a galera vai reagir, né? Quando eu ainda atendia presencial, como que a galera vai reagir a isso, né?
E aí ela falou para mim uma coisa que eu achei muito importante. Ela falou, Manu, se você conseguisse olhar a forma com que as pessoas entram no teu consultório e a maneira com que elas saem do teu consultório, ela falou, você tem que entender que não tem dinheiro no mundo que pague a transformação que você gera na vida dessas pessoas. É, Então, elas podem até olhar agora o valor monetário, mas terapia cara é a terapia que não dá resultado. é Talvez verdade. seja esse o teu olhar, né? É o olhar, talvez, que antes você olhava para o teu atendimento e não via exatamente o resultado que você vê agora. É, era bem duradouro para ter o resultado. E agora é bem Demorava, rápido. né? Demorava. E agora é E bem agora é rápido. rápido. E isso não faz com que as pessoas se sintam confortáveis em pagar talvez um valor um pouco maior? É, Porque eu vejo isso assim, ó, 10 sessões de R$ 100 ou 2 sessões de 500. O que que vale mais, 2.500. né? E a pessoa não vai se sentir feliz em pagar 2.500 do que esperar 10 sessões de R$ 100. Ah, que é barato. Mas as pessoas têm o que que a pessoa, você, né? Pensa você, tá com um problema, com uma dificuldade com teu filho. Qual é o preço que você pagaria para resolver? É Você ia verdade. esperar 10 sessões de 100 ou você ia pagar 2 sessões de 500? É, Né? Porque eu sinto que ninguém mais tem tempo e nem dinheiro para ficar perdendo ou ficar gastando. é verdade. E por que que eu tô falando isso, Chilene? Você consegue entender? Sim, porque eu tenho as oportunidades e por esses motivos eu não estou deixando isso fazer parte da minha vida. Porque você está repetindo o padrão do teu Meu pai. pai. Teu pai, querido, né? Desde a verdade dele, ele criava frangos. É, Então, quantos fatores interferem até o frango, né? Até o pintinho e o frango sair do ali do espaço que o teu pai tinha, né? uhum, Agora, na tua realidade de empreendedora, quantos fatores dependem? bem pouco. Você, Processo. o método já existe e você colocar em prática para que o resultado aconteça. É, Então, era a realidade para o teu pai. Mas será que é a realidade para você? Sabe como que eu tive segurança no consultório? Tendo fila de espera. aí você saía morta de cansaço, né? Uhum, uhum. E é isso. Eu atendia, até que o momento que eu falei, não consigo mais. Aí o que que eu comecei a fazer? Ter fila de espera. É, E a fila de espera me dava segurança. A fila de espera era minha carteira assinada. é. Eu acho que eu tô correndo atrás dessa lista de espera atualmente. Entende? Porque você merece. Você merece ter sucesso profissional não para levar dinheiro para tua casa, para repetir o padrão da tua mãe, para sustentar a tua casa como a tua mãe, mas porque você merece ter sucesso profissional, você merece ajudar as pessoas a transformarem a vida delas e você merece se sentir feliz em todas as áreas da tua vida como profissional, como mãe, como esposa, como amiga, como aquilo que você quiser. Teus pais tiveram uma limitação financeira, uma limitação talvez até social, né? Enfim, eles tiveram limitações, Uhum, mas as limitações deles te ensinaram o quê? Que você tem possibilidades. é, E você tem possibilidades. Quem tem coragem de ter um consultório? Quem tem coragem de se propor a atender pessoas?
É. Poucas pessoas. Muitas E pessoas têm são coisas que eu desejo e poucas se muito colocam. gosto, sabe? Como? A cada... E são coisas que eu faço com muito gosto. É, Entende? é uma coisa que eu faço que me dá prazer mesmo, sabe? De ajudar o próximo, de poder contribuir com a evolução, com o crescimento, entende? E E aí, por que por que isso que eu você me não vejo pode agora nesse merecer confronto. a abundância? Por que que precisa ficar nessa falta? É, Quantas pessoas você quer ter na tua fila de espera? Para você sentir que você tem sucesso. é, Né? Porque você pode continuar meio período com os teus filhos e meio período atendendo. Mas não exatamente segurando pacientes, mas resolvendo, dando resultado e o boca a boca acontecendo. é, Porque foi esse o caminho que eu percorri e é esse o caminho que você está percorrendo. Só que eu sinto que você ainda está focada na falta. E na repetição daquela falta lá do teu pai. é. Se você pudesse conversar com aquela menininha que olhava para aquele pai com dó, com pena, e olhava para aquela mãe como a forte, a guerreira. Se você pudesse conversar com aquela menininha com esse entendimento de agora, de que o pai pode ser o pai, a mãe pode ser a mãe e eles podem ser a mãe feminina, o pai masculino. O que que você sente que você falaria para aquela menininha? Eu acho que eu daria coragem para ela. Coragem. Porque é Uhum. Por quê? coragem. Coragem para ela seguir o caminho, porque agora ela consegue entender essas limitações que tanto a machuca, que tanto a bloqueia, Bloqueavam, bloquear, machucavam. machucar. É. Uhum, uhum, uhum. E como E que a gente ensina aquela menininha a ser menina? voltando a ser menina, Uhum. Se tivesse um objeto ou uma cor que representasse isso. é o rosa. Rosa, né? Não tem outra cor, né? Uhum. E a coragem, se fosse cor ou objeto, o que que seria? Eu acho que poderia ser um lilás. Lilás. Uhum. E o que que é o contrário de falta? Contrário saudável para você? Falta, o saudável. Ah, não sei. É abundância, é preenchimento. Reconhecimento, reconhecimento, valorização. Uhum. É E o que se é, isso. Pode falar. é as duas coisas que eu sempre peço nas minhas orações, sabe? Que eu tenha Uhum. força, que eu tenha reconhecimento, tanto pessoal quanto profissional. Uhum. Uhum. E se essa sensação de reconhecimento, de valorização, tivessem a representação de uma cor ou um objeto, o que que seria para você? Ah, acho que pode ser um branco, que é o Branco. equilíbrio assim da paz, Uhum. Uhum. que é o que eu preciso agora internamente, principalmente em relação a esse tratamento com os meus filhos, que agora eu vejo que talvez tenha sido eu não aprendi a ser mãe, porque né, eu não tive a figura da minha mãe. E aí Exatamente. E eu tá me tudo bem, confundo. né? Tua Não, e tá mãe te tudo. deu a oportunidade de ser e de fazer diferente. Sim,
sim, Uhum. E agora você, como mãe, vai voltar lá e conversar com aquela menininha. Pode ser? pode. Vou te pedir então para fechar teu olho e convidar a espiritualidade que você confia, que você acredita, a colocar nas tuas mãos o branco, o rosa e o lilás, formando uma energia, uma luz colorida. E assim, com a companhia dessa espiritualidade saudável e positiva, e com a consciência de tudo que você trouxe nessa live, gostaria que você fosse voltando agora no tempo, no espaço, que você voltasse lá para aquela menininha, lá para tua infância, e que você chegasse até aquela menininha, onde ela estivesse sozinha, brincando, na cama, seja lá onde for. Talvez no momento mais difícil que aquela menininha passou, e que você agora, como mãe, como adulta, você pudesse levar esse rosa, esse branco, esse lilás, abraçando, acarinhando, acolhendo, cuidando daquela menininha e entregando para ela tudo aquilo que você sente que faltou, fazendo por ela o que não souberam fazer, mas agora você sabe, deixando ela escolher as próprias roupas, tendo você ou tendo os pais para brincar, vendo o pai como aquele que tem coragem de ser e de fazer diferente, vendo a mãe como a mulher, como a feminina, que escolhe fazer do trabalho a atividade doméstica, vai acolhendo aquela menininha e dando para ela tudo aquilo que você sente que faltou, deixando todas as cenas dessa infância, da adolescência, repletas de lilás, branco e rosa. Use o tempo que for necessário, vai modificando toda essa infância, autorizando que essa menina se sinta feliz, leve, livre, e que sinta essa valorização, esse reconhecimento, essa autorização para ser menina, para ser feminina, que ela tenha coragem, que ela receba a coragem de viver uma vida recebendo a força e todo o ensinamento do pai, a força e todo o ensinamento da mãe, nutrindo toda a história com coragem, reconhecimento e essa energia feminina saudável. Use o tempo que for necessário e assim que concluir, me diz ok.
Confia no teu inconsciente. Confia em toda a espiritualidade que te acompanha, te apoia. Deixe que esse rosa, que esse lilás e esse branco vão fazendo parte de você e de toda a tua história. E assim que concluirmos, diz ok. Tá ok. Ok. Você gostaria de deixar a menininha nesse espaço? Gostaria de trazer ela no teu coração? Eu quero trazer. Uhum. Então abraça essa menininha. Talvez com o amor mais profundo e mais verdadeiro que você já abraçou alguém. E autoriza que essa menininha vá fazendo parte de você, como se ela fosse se tornando pequenininha, pequenininha, e ela vai entrando dentro do teu coração. E desde a tua mais profunda consciência, você olha para essa menininha e diz: agora eu cuido de você. Está tudo bem. E ela fica feliz, sentindo o calorzinho do teu coração. E você vai autorizando que esse branco, esse rosa e esse lilás vão passando agora para a adolescência, para a juventude, para o momento em que você conheceu o teu marido, momento do teu casamento, primeiro filho, segunda filha. E leva especificamente esse rosa, esse branco e esse lilás no momento em que você combinou com você que você ia sair da empresa para ter o teu próprio consultório, para poder cuidar dos teus filhos, para ter meio período com os teus filhos e meio período tendo a tua liberdade financeira e vivendo esse propósito de ajudar pessoas, de transformar vidas. E vai levando esse rosa, esse branco, esse lilás para todas as pessoas que já entraram no teu consultório. E vai visualizando agora o período que você está com os teus filhos, como é saudável, positivo e leve. Visualiza também você no teu consultório entregando saudavelmente todas as orientações para as mãezinhas, para os pais e vendo a alegria do retorno, da melhora. E vai se visualizando agora nesse futuro com merecimento, se autorizando, ser feliz, ser realizada e ter sucesso pessoal, profissional, em todas as áreas da tua vida. Se visualiza no teu futuro de curto prazo, teu futuro de médio prazo e no teu futuro de longo prazo. Vai visualizando você tendo sucesso profissional, cobrando pelos teus atendimentos o valor que é também saudável para você, entendendo que você merece ser remunerada e muito bem remunerada pela transformação que você gera na vida das pessoas.
Primeiro na sua, depois nos outros e assim na humanidade. Visualiza teu futuro de longo prazo. Tendo o sucesso pessoal e profissional que você merece. Aceitando, acolhendo e vivendo de maneira saudável o teu feminino. Use o tempo que for necessário. E assim que concluir, me diz como se sente. Eu estou me sentindo mais confiante. Uhum. Se a gente pudesse Entendendo todo, colocar... Pode falar de novo. entendendo todo esse processo Uhum. que agora já passou. Uau! Uhum. E se você pudesse considerar essa confiança que você sente e esse entendimento em uma cor ou em um objeto, o que seria para você? O amarelo. Amarelo. Muito bem. Então agora eu vou te pedir para você vir voltando na tua linha do tempo, idade adulta, juventude, e vai espalhando esse amarelo. Infância, adolescência, vida intrauterina. Deixa toda a tua vida e toda a tua história repleta desse amarelo. Saudavelmente repleta desse amarelo. Espalha isso no teu momento atual. Vai autorizando que todo o teu sistema acolha com amor tudo que já foi e com amor a abundância que está por vir. O reconhecimento, a valorização e todo o saudável e positivo. E quando sentir que está pronta, abre os teus olhos e se traz de volta. Estou pronta. Uhum. Quando quiser, abre teus olhos e vai se trazendo de volta para essa nova vida e para essa nova história. Como foi passar por tudo isso? Bem intenso. Como é se ver no futuro? Muito confiante, Manu. Uhum. Muito Segura. confiante, segura, Uhum. entendendo desse processo que agora faz parte de mim. Uhum. Que você merece, né? Ter sucesso em todas as áreas da tua vida, Sim, eu assumindo o mereço. feminino, acolhendo o feminino, né? Porque é isso que nesse momento você talvez esteja com mais dificuldade de acolher. É, E a tua filha é uma grande mestra na tua vida, né? é, Ela te ensina justamente isso. O feminino saudável, né? Como tarefa, eu vou deixar a tua menininha, a tua menina interna, né? Na responsabilidade de comprar uma roupa que ela queira.
você trazendo essa consciência de que agora você pode, de que agora é possível, né? Trazendo essa verdade, esse amor, esse acolhimento, autorizando essa sensação de merecimento, Sim, porque isso também movimenta dentro de você e amplia essa sensação de que tudo já passou. sim. Tudo já passou. Uhum. Porque agora você constrói a tua história. Lembra que eu falo? Adulta, que é uma fala do Bert, né? Adulta se posiciona. A criança obedece. É, Se você estava obedecendo o padrão dos teus pais, tudo bem. Agora você cresceu. Agora você pode ganhar muito dinheiro sendo empreendedora, sem repetir ou hipercorrigir nenhum padrão. uhum. Faz sentido? Sim, e alimentando esse desejo de ter esse reconhecimento, eu tenho certeza que tudo vai aflorar em relação aos comportamentos, aquelas presenças que está presente, mas está pensando em outras coisas, pensando em trabalho. Então, Uhum, às vezes, isso é o que me bloqueia na criação dos meus filhos, uhum, de não me entregar ali aquele momento 100% para eles. E aí eles uhum, meio que gritam pedindo uhum. esses Isso é momentos, né? oi, mamãe, né? É, exato, Uhum, uhum, exatamente. Eu consegui ver isso nesse uhum. processo. E tudo isso aconteceu para que você estivesse aqui, para que você olhasse com profundidade e para que você assumisse o poder de transformação que você tem, não só na vida das outras pessoas, mas na tua também. Na minha vida. Porque quando você transforma o outro, quando você ajuda o outro, em algum nível você está ajudando você mesma também, Sim, né? Só que aí talvez você estivesse utilizando essa dificuldade ou esse desafio para te sabotar também, para repetir é, o padrãozinho do pai. sim. Para seguir exatamente o padrão como era. Que realmente Exato. é tudo que eu estava fazendo. Era a Tudo que eu repetição que você estava. estava fazendo. Uhum. E é muito engraçado, né? Porque tem coisas que a gente sozinho não consegue enxergar. Sim, Apesar de é, ter passado na formação, no método, né? Tem coisas que é, a gente ainda fica oculta. Por isso que é importante também ter o apoio de um terapeuta, é, né? De alguém que olhe de fora com esse olhar de sem sim, julgamentos, mas também isento de emoções, é. né? E eu Eu tenho acho que certeza. confrontar, acho que esses períodos de confronto, de tentar entender, de buscar as respostas dentro de mim, estava me deixando ainda mais confusa, sabe? Porque olhar Sim. para o outro de fora, eu consigo identificar, eu consigo apoiar, ajudar, orientar. Mas quando foi Uhum, comigo, eu senti que eu travei, eu senti que, sabe, uhum, que sozinha uhum. eu realmente não ia conseguir. E aí já estava entrando num ciclo desesperador. Tá E tudo hoje bem. foi muito libertador E tá compreender tudo... essas respostas que eu estava em busca, estava atrás exatamente dessas respostas. Uhum. Porque hoje você olha para tua raiz, para várias raízes, Várias. e a gente trabalhou o processo de ressignificação, né? Tenho certeza que agora, quando você for fazer técnicas de novo do Ressignifique, já vai ter outro olhar, já vai ter outro sentimento, já vai ter outra oportunidade, Sim, né? com Porque certeza. esse é o nosso caminho. Tem vezes que a gente precisa ter apoio de outras pessoas, às vezes a gente consegue caminhar sozinho, e assim a gente vai nesse processo bonito de se amar, de se respeitar e de fazer o mesmo pelos outros também. É, verdade. Te ajudei, Muitíssimo lindona? obrigada. Sim, muito. Que bom, que Eram as bom. respostas que eu precisava dentro de mim.
Uhum, uhum. Quero ouvir falar muito ainda sobre os casos de sucesso lá no circo e todas as entregas maravilhosas de transformação que você já fez e vai continuar fazendo em número cada vez maior. Isso mesmo. Recebendo também, sendo reconhecida financeiramente por isso também. Isso mesmo. Obrigada, Manu, por tudo. Obrigada a você. Beijo no coração, lindona. Obrigada. Até mais. Até.